Neste vídeo venho falar-vos de um trabalho que fiz já lá vão mais de 30 anos. Infelizmente não tenho imagens do trabalho em execução porque naquela altura não tinha máquina de fotografar, quanto mais de filmar. As imagens deste vídeo foram feitas há cerca de 10 anos, quando fiz a limpeza e manutenção da caixa. Naquela época, quando começou a ser obrigatório um receptáculo para o correio, havia uma grande procura deste tipo de objetos e eu estive tentado a montar uma pequena indústria artesanal para fazer a sua produção para venda. Mas desisti por falta de tempo e, entretanto, começaram a aparecer caixas idênticas produzidas industrialmente, encontrando-se centenas delas por aí. Mas a minha foi das primeiras desse género e ficou nessa altura conhecida como a caixa de pedra, termo que era utilizado muitas vezes para ajudar os carteiros a encontrar o destino da correspondência. A minha ideia inicial era a de construir uma miniatura que se assemelhasse à minha própria casa e na qual as cartas seriam metidas por debaixo da porta, o que seria uma forma de manter viva a tradição da entrega da correspondência. Acabei por desistir dessa ideia porque iria obrigar a fazer uma caixa demasiado grande, o que acabaria por ser pouco estético. Optei então por fazer pequenos blocos de concreto com as dimensões de 10 cm de comprimento por 5 cm de largura e 5 cm de altura, usando um pequeno molde de madeira para o efeito e utilizando cimento branco e areia. Depois fiz uma pequena placa de cimento para servir de base à casinha e então passei a fazer o assentamento dos blocos com argamassa de cimento e areia fina, tal como se estivesse a construir uma casa, tendo deixado, como é evidente, as aberturas para a entrada da correspondência e para a porta. Para a cobertura fiz previamente duas placas de cimento com 15 mm de espessura que foram assentes nas empenas em forma de V. Essas empenas foram feitas com um bloco único, já em forma de V. Nas placas da cobertura que saíam um pouco para fora para formar as cimalhas, tal como se faz nas casas, colei umas pequeninas telhas que fiz com cimento branco sem mistura de areia, tendo usado um molde feito com um bocado de tubo de PVC. Poderia tê-las feito com barro, mas optei pelo cimento devido à dificuldade que iria ter para efetuar a sua cozedura. Esta espécie de telhas são muito fáceis de fazer, pois basta assentar o molde em cima de um bocado de massa, fazer pressão e depois recortar os excessos de massa. As telhas devem ser feitas em cima de papel ou plástico para que o fundo não fique colado ao suporte. Coloquei na entrada da correspondência uma tampa que comprei e na porta por onde são recolhidas as cartas apliquei uma porta que eu próprio fiz, usando uma placa de PVC retirada de um autocolismo variado. Naquela época havia uma grande procura de caixas para o correio e eu estive tentado a montar uma pequena indústria artesanal para fazer a sua produção para venda. Mas desisti por falta de tempo e, entretanto, começaram a aparecer caixas idênticas produzidas industrialmente, encontrando-se centenas delas por aí. Mas a minha foi das primeiras desse género e ficou nessa altura conhecida como a caixa de pedra, termo que era utilizado muitas vezes para ajudar os carteiros a encontrar o destino da correspondência. Ainda construí uma outra caixa igual, esta da imagem, que é um pouco mais pequena e que me foi solicitada, mas como se tratava de um trabalho artesanal, não era muito rentável devido ao tempo gasto na sua produção e esse trabalho ficou por aí. No entanto, para quem gosta do termo faça você mesmo, é uma forma muito útil de gastar algum tempo e, de resto, os custos do material são insignificantes, havendo sempre a possibilidade de fazer a obra a seu gosto, pondo à prova os seus dotes em arquitetura. Esta imagem foi captada hoje, 10 anos depois da primeira manutenção. Talvez esteja a precisar de uma nova limpeza, mas vai voltar a ficar como nova. Uma das vantagens de uma caixa para o correio deste tipo é que ela vai ser eterna.